Seu filho pede tela o tempo todo e você retira e ele pede novamente e parece que nada mais interessa para ele? Muitos pais pensam que isso é somente vício em tela, mas muitas vezes o corpo dessa criança está procurando outra coisa e ninguém talvez tenha te explicado isso ainda. A tela não prende a criança somente pela diversão, pelo entretenimento. Muitas vezes ela prende a criança porque o cérebro da criança recebe muitos estímulos ali que não recebe no mundo real. E muito disso tem a ver com o desenvolvimento corporal dessa criança. Quando a criança está na tela, ela recebe movimento rápido, ela recebe estímulo visual constante, ela recebe mudanças constantes de cena, ela recebe recompensa imediata, porque ali tudo é rápido, tudo é muito colorido, os sons rápidos, acontecimentos rápidos ocorrendo. Então, rapidamente, essa informação vai vindo nesse cérebro da criança. Tudo isso ativa sistemas importantes do cérebro, mas o problema é que o corpo não participa. E o desenvolvimento infantil da criança ocorre quando o corpo e os cérebros trabalham juntos. Agora dá para entender porque algumas crianças ficam irritadas quando a tela acaba. Ela estava recebendo super estímulos ali. E ali não precisava do corpo dela, ela recebia estímulo a toda hora. Aí ela não sabe mais como voltar a brincar, ela não consegue se envolver em brincadeiras, porque ela ficou um tempão parada ali, principalmente se isso for rotina dessa criança, se a rotina dela for somente telas, aí mesmo que essa criança não sabe não fazer nada no seu ócio, inventar brincadeiras, tem dificuldade de envolver em brincadeiras básicas e ela não vê graça naquilo também. Também parecem entediadas rápido demais, então mesmo que elas estejam lá assistindo alguma coisa que elas gostam, daqui a pouco elas já não querem mais aquilo. Entediaram. Então, rapidamente, esse tédio chega nessa criança. E também elas pedem tela novamente. Então, o tempo todo elas querem ficar ali ligadas nessa tela. Por quê? Porque o cérebro dela está procurando esse estímulo, essa recompensa que ele tinha então. Né? Então, aí aparece nesse comportamento, de só querer as telas, aparece nesse corpo inerte, de não conseguir fazer nada, de ficar ali parado, de não querer fazer nada, porque ele foi condicionado a isso. E aí aparecem os maus comportamentos da criança, gritar, ficar irritada, nervosa, querer jogar tudo. Antes de eu continuar esse conteúdo te explicando melhor sobre o que o corpo tem a ver com isso, o que você pode fazer aí para ajudar esse corpo que está inerte, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com crianças relacionadas ao desenvolvimento psicomotor, estimulação psicomotora e acompanho essas crianças e suas famílias nesse período de desenvolvimento na primeira infância dessas crianças. Aqui no meu canal eu falo sobre como que o movimento influencia nesse processo de comportamento, de questões cognitivas, de desenvolvimento da criança, de aprendizagem. Se esse conteúdo te interessa, se inscreve no meu canal. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, mais um motivo para você se inscrever no meu canal e já deixar o like para esse vídeo se você está gostando do conteúdo até agora. O corpo da criança precisa de movimento, de equilíbrio, mudança de posição, pressão muscular, exploração do espaço. Essas experiências organizam muitos dos sistemas, como por exemplo o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo, a coordenação motora, a autorregulação. E quando essas explorações acontecem pouco no dia a dia da criança, o cérebro dessa criança vai procurar um estímulo, uma resposta rápida, uma dopamina rápida. E qual é a resposta? As telas. A tela entrega estímulo rápido, estímulo fácil. E construir o estímulo por meio do corpo não é rápido, ele demora, existe um processo. Então, entende por que essa criança prefere a tela? Porque é mais fácil, é mais rápido ali de conseguir aquilo que ele está precisando. E no corpo há um processo para isso, por isso que essa criança tem tanta dificuldade de voltar para o mundo real depois. Exatamente por isso, porque até então o cérebro estava entendendo, é assim que funciona, eu preciso fazer só isso e aí eu vou ter rapidamente o que eu quero. E aí vem para o corpo, aí ela fica nervosa, fica irritada, não quer fazer aquilo, só quer a tela. E a gente pensando que a criança na tela é porque é uma criança mais quietinha, ela gosta de fazer coisa mais paradinha, e não. Na verdade, o corpo dela está sendo condicionado a isso. O corpo dela não aprendeu e não está tendo oportunidade no dia a dia
de explorar e de conseguir exatamente aquilo que ele consegue, aqueles estímulos, aquela dopamina por meio da tela de uma forma fácil, mas de uma forma que demora, mas que também demora para ser conquistada, mas que permanece por mais tempo, diferente da tela, que rapidamente o estímulo vem, a dopamina vem, o neurotransmissor vem, mas daqui a pouco já vai embora, eu já quero outro, né? E quando a criança faz isso por meio do corpo, equilibrando, correndo, por meio do movimento corporal, ele dura mais tempo. Entende a importância de nós proporcionarmos isso no dia a dia dessa criança? Ok, Keila, eu entendi, então vou tirar hoje as telas da minha criança. Não é bem assim. Antes de tirar a tela, você precisa entender que você precisa proporcionar para esse cérebro uma forma dele receber isso que ele quer. Esse neurotransmissor, esse estímulo que ele tanto procura. Não é só retirar e não colocar nada no lugar, entende? Você vai retirar as telas, não é da noite para o dia, isso é um processo, e no lugar dele precisa ter outra coisa para essa criança fazer. Lembra que é a criança que tem dificuldade de engajar na brincadeira e até mesmo dificuldade de brincar? É uma criança que rapidamente ela já está entediada? Então, ela precisa de ajuda. E isso será por meio dessas experiências corporais que vão alimentar o cérebro da criança. E aí eu vou deixar algumas sugestões para vocês de como vocês fazerem isso. Vou deixar então 3 sugestões de atividade que você pode fazer que vai ajudar a criança então a se regular e trazer esse estímulo aí que esse cérebro está procurando, esse alimento para o cérebro por meio das experiências corporais. A primeira sugestão é pular no colchão. Isso ativa o sistema vestibular da criança e faz com que esse cérebro se regule. Então, a proposta é simples. Você vai pegar um colchão e a criança vai pular de cima de algum lugar em cima desse colchão. E aí você pode colocar almofadas também, só tem que lembrar que as almofadas podem afastar e daí se essa criança pular ali em cima e perder o equilíbrio e for com a cabeça, ela pode bater a cabeça no chão. Então, o colchão talvez seja mais interessante, né? Porque ele tem maior espaço. Então, ela vai fazer isso várias vezes. E aí você pode ir brincando com alturas diferentes. Fazer com que ela pule de cima de uma cadeira infantil, por exemplo, de cima do sofá, enfim, alturas que sejam possíveis para a idade da sua criança e que ao mesmo tempo seja muito estimulante para ela. Porque as crianças em geral gostam muito de pular, né? E quando a gente coloca desafio, é mais legal ainda. Se ela tiver medo, porque é uma criança que tem pouca experiência corporal, porque fica muito na tela, você pode dar uma ajuda, segura a mão dela, uma mão e vai, ou então vai e pula junto com essa criança e vai mostrando que tá tudo certo ela ter medo. Medo é bom, o medo protege as crianças, né? Então não precisa tirar o medo dela. Ela só tem que entender como que vai funcionar aquilo, como que ela pode fazer aquilo sem se machucar, né? Então, você tem que pular em cima do colchão. Se você pular no chão, dependendo da altura em que ela estiver, ela vai se machucar. Isso realmente pode acontecer, né? Mas, você faz assim, é desse jeito que pula, é assim que você coloca a mão. Então, se é uma criança de até 3, 4 anos, ensina ela a pular e quando ela cair no chão, as mãos também vão ali parar junto com os pés no chão. 2. Empurrar coisas pesadas. Esse tipo de atividade ativa musculaturas profundas nossas que também nos ajudam a nos regular e principalmente a nos organizar corporalmente. O sistema proprioceptivo, nós estamos falando dele. Então, você vai colocar a criança para empurrar coisas pesadas para ela. E aí pode ser uma caixa, a própria almofada, dependendo do tamanho da criança, pode ser pesado para ela, pode ser um balde, pode ser uma bacia com algumas coisas pesadinhas ali dentro, pode ser tentar empurrar a parede. É claro que não vai conseguir, né? Mas enfim, pode ser uma cadeira de rodinha, uma cadeira comum. Aí você tem que prestar atenção aí para ver se não vai riscar o seu chão, né? Então, qualquer coisa que seja pesado para a criança, até um pneu. Se você tiver um pneu velho aí, que está estragado, não vai usar mais, lava ele, porque senão ele faz a mão da criança ficar tudo preto, mas depois que você lava, tá tudo certo. Eu tenho pneus, eu uso como material, e faz a criança empurrar de um ambiente para outro, coloca coisas ali dentro que ela tem que empurrar de um lugar para outro, né, para dar função, para ser divertido, para ela fazer essa atividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com um brinquedo aqui, super fácil, um brinquedo levíssimo, né, digamos que seja o pneu. Então, o peso do pneu já é suficiente. Aí você vai colocar
esse suporte no outro lado e a criança vai pegando uma peça por vez e colocando dentro do pneu e vai empurrando, ou em cima vai empurrando para o outro lado e encaixando. Ou pode ser bolinhas, pode ser tampinhas, qualquer outra coisa, só para não ficar esse negócio de empurrar por empurrar, sabe? Mas se a criança achar interessante empurrar por empurrar, ótimo. Você também pode, em vez de empurrar, puxar a coisa pesada. Então amarra uma corda e a criança vai ter que puxar, ela estando sentada, ela estando em pé, ela estando ajoelhada, ou coloca ali na corda e coloca na cintura dela e ela sai andando e o pneu tá lá atrás, ela sai arrastando esse pneu, né? Ou então com as duas mãos indo de costas. Enfim, várias possibilidades que tem aí para a gente fazer com que ative essa questão de pressão profunda, musculaturas profundas nossas. E 3, brincadeira de percurso. Isso aí vai dar para o cérebro uma variação de movimento, algo que a questão visual dá para a criança, né? Quando ela tá vendo aquilo lá, tudo acontecendo, cena subindo e descendo, vindo e indo rápido demais. Então a gente vai fazer isso por meio do corpo, vai trazer essa mesma sensação, que o cérebro está querendo. Então, eu coloquei aqui umas 3 coisinhas que você pode fazer com coisas que você tem aí para fazer esse percurso. Então, você pode fazer para a criança passar por baixo da mesa ou das cadeiras, subir no sofá e andar na linha no chão. Então, você vai fazer uma sequência. A criança vai passar por baixo da mesa ou por baixo da cadeira, aí ela em seguida sobe no sofá, ou um banco, se você tiver um banco aí, e aí depois que ela desceu dali, ela vai e anda em cima de uma linha. Se você quiser fazer um percurso maior, pode fazer. Então, percebam que tudo aí você provavelmente tem na sua casa, você pode fazer com essas coisas. E são atividades fáceis, simples, e todas elas estão estimulando coisas que o cérebro está buscando lá nas telas, né? E muito importante para o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Quanto mais essa criança ficar ali nas telas jogada, mais ela terá dificuldades motoras e possivelmente poderá trazer dificuldade, não só dificuldades, mas atrasos motores para essa criança, que você só vai reparar quando ela estiver lá no período da escola. Ah, ela está com dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes tem a ver com a questão do corpo dessa criança. Ah, ela não consegue ler, ela não consegue escrever. Muitas vezes tem a ver com isso. E não com uma dificuldade pedagógica, mas sim porque o corpo, porque a criança, na primeira infância, ela começa a aprender as coisas por meio do corpo dela, depois fora do corpo. Então, aprender algo como ciência, matemática, tudo que se aprende pedagogicamente, primeiro é o corpo dela que ela domina, para então ela entender esses conceitos. Primeiro, ela precisa dominar a si mesma para então que ela escreva ou que ela leia, entende? O quanto que isso a gente coloca em risco muitas coisas do desenvolvimento da criança. E aí a gente também, além de cooperar com esse vício, porque a gente está deixando com que ela fique cada vez mais viciada, né, a gente ainda coloca em risco essa questão futura de aprendizado e outra, né? Uma baita chance dessa criança ser uma criança sedentária e ser obesa. Não só na infância, mas um adulto obeso também. O que eu quero que vocês entendam é que quando a criança fica muito tempo nas telas, o corpo dessa criança fica com fome de movimento. E aí, a gente tem muitas crianças de tela que têm um comportamento extremamente difícil, que são crianças extremamente irritadas, nervosas, que derrubam tudo, que perdem a paciência com muita facilidade, que não sabem organizar-se a si mesmo, que têm muitas dificuldades motoras e até atrasos motores. Então, entendam isso, que essa questão desse exagero, a gente precisa buscar um equilíbrio. Se tela é uma questão que você quer na vida da tua criança, busque esse equilíbrio e diminua esse excesso, porque vai trazer muitos problemas e já está trazendo aí questões para sua criança, como eu disse no início, a questão do vício digital. Então, quando você entende tudo isso que permeia dentro do universo de desenvolvimento infantil, fica mais fácil entender e lidar com situações no dia a dia. Concorda comigo? Porque o desenvolvimento infantil não acontece somente na mente, no cérebro da criança. O corpo faz parte também desse processo de desenvolvimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Conhece alguma família que precisa saber disso? Compartilhe com ela. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!